Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para repercutir o jogo emocionante que foi do Internacional em partida válida pela terceira rodada da Copa Libertadores. Um jogo para cardíacos, como diria Galvão Bueno. Lembrando que este conteúdo tem o patrocínio da 7 Esportes. Você ainda não garantiu a sua camiseta nova do Inter ou do Grêmio? Você gosta da NFL e NBA? Então garanta o teu manto agora mesmo com a 7 Esportes. Mande um direct para a 7 Esportes ou um WhatsApp para o 55999674130. E claro, não te esquece, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like para ajudar o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Um jogo onde nos primeiros 40 minutos de partida o Nacional do Uruguai já havia feito 3-0. É isso mesmo. O Nacional, o time do grupo F que ainda não havia ganho nenhuma partida, ou seja, as duas primeiras não havia ganho, continuou não ganhando porque empatou o jogo de hoje, e também não havia feito gols. A primeira partida onde o Nacional fez gols foi justamente no Beira-Rio e com o Internacional. Vamos falar um pouquinho de sistema tático. O Inter, obviamente, foi surpreendido por esse placar elástico ainda no primeiro tempo, mas não só nos 3-0. O Inter não esperava tomar o gol da forma que tomou, de forma tão rápida. O Inter tomou um gol aos 6 minutos de partida. É um momento onde as equipes ainda estão entendendo como a equipe adversária irá jogar, irá se portar, como é que será feito o sistema de marcação, quais serão os escapes do time adversário, enfim, é um momento de estudo ainda em ambas as equipes. Mas o fato é que o Nacional abriu o placar, né, no primeiro tempo aos 6 minutos. A partir daí foi um desastre total. O Roger adiantou o Bernabé para jogar às costas do defensor do lado direito do Nacional. Só que ele não contava que o Villalba jogaria às costas do Bernabé. E quem teria que recompor aquela lacuna, aquele espaço, seria a vinda do Gabriel Carvalho, puxando para o lado esquerdo, para fazer a cobertura. E isto, de fato, não funcionou. O Bernabé errou no primeiro gol, por uma questão de falha defensiva, e o Gabriel Carvalho, que entrou bem nos últimos 2 jogos, fez boas partidas, enfim, logo após a sua recuperação, mas o fato é que ele não fez uma boa partida, não fez um bom primeiro tempo. Tanto é que já no intervalo o Roger substitui Gabriel Carvalho e retira de campo o garoto aí, jovem da base colorada. Já no segundo tempo, o Inter mudou um pouquinho o sistema de jogo. O Inter fez os seus laterais subirem como alas e puxou o Fernando para fazer uma linha de 3, assim como já havia feito diante do Flamengo, que até deu um certo resultado. Não foi um jogo bonito de se ver, mas foi uma maneira que funcionou. Segurou o forte ataque do Flamengo e manteve o time vivo ainda na partida. Ele fez a mesma coisa, como fez em alguns momentos também no Grenal. O Fernando saindo um pouquinho da volância, vindo para uma linha de 3, e desta vez teve o retorno de Victor Gabriel, garoto da base, zagueiro, né, que havia se lesionado. Entrou, até se esperava que ele fizesse uma partida, enfim, todos esperavam, melhor dizendo, que o Inter melhoraria de alguma maneira por ter esse retorno importante. Não passou por Victor Gabriel, e sim por Gabriel Carvalho, por Bernabé e também pelo sistema tático que o Roger montou no primeiro tempo. Já no segundo, Fernando baixou as linhas, né, baixou para fazer a primeira linha defensiva, e aí empurrou o time do Nacional para frente. O Inter conseguiu diminuir a vantagem do Nacional com gol de pênalti do Alan Patrick. E outro detalhe também foi o gol de Bernabé, num lançamento
sensacional do Romero, do Oscar Romero. O Bernabé entrou nas costas da zaga e conseguiu fazer o segundo gol do Inter. E já o terceiro gol foi uma cabeçada estupenda do jogador que dispensa comentários, essa classe, que é o Fernando. Minha avaliação: o Inter não pode tomar 3 gols do jeito que tomou do Nacional. De forma displicente, de forma parece sem reação, não entendendo o que está acontecendo no jogo. E de novo, o Inter parece que entra na partida cansado, até acredito que tenha sim um certo desgaste por conta desses inúmeros jogos, né, do Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, mas é preciso escolher quem está melhor. E se esses 11 iniciais estavam melhores, eles precisavam pelo menos iniciar de uma maneira um pouco mais ativa, mais enérgica, até porque é um jogo de Libertadores da América, onde o Inter é bicampeão. Outro detalhe importante que a gente precisa ressaltar: o meio-campo do Inter é um meio-campo muito técnico. Alan Patrick, Fernando e Bruno Henrique. Um meio-campo super técnico, eu diria. Só que é muito lento. E por incrível que pareça, o mais rápido deles é o Fernando, que é o jogador mais velho, tem 37, 38 anos. E é verdade também que ele faz a bola rolar mais rápido. Só que não dá para contar sempre com o Fernando. O Fernando é um jogador com uma idade avançada. É um jogador que provavelmente o Inter não terá em todas as partidas. Terá que fazer um rodízio ou ter um cuidado maior com esse jogador, sendo que, para mim, na minha opinião, é o melhor jogador de meio campo do Inter hoje. Na primeira função do meio campo. E por isso o Inter perde força no meio campo. E é onde os times adversários estão jogando sempre. Ou nas costas do Bernabé, quando ele vai para atacar, e não tem cobertura do Bruno Henrique, quando cai para o lado dele. E quando cai pelo lado direito, quando o Aguirre vai avançar, que vem mostrando cada vez mais que está se regularizando na posição, mas é um jogador sempre regular, nota 6, nota 7, nota 5, e que cada vez está apoiando menos, fazendo mais situações defensivas, justamente para guardar aquele lado onde normalmente estava jogando o Rogel, que estava jogando pelo lado direito. Agora, com o retorno do Victor Gabriel, Vitão volta para o lado direito e o Victor Gabriel aí para o lado esquerdo. Então, no segundo tempo, o Inter faz algumas mexidas, o Roger faz algumas mexidas, onde retira Bruno Henrique, né? Coloca Borré, que é um jogador, hoje foi mais um ponta de lança, né? Ele vinha buscar muito a bola, fazia triangulações com o Alan Patrick, e o Inter terminou a partida com os 2 laterais reservas, acredito que por cansaço do Bernabé e também do Aguirre. Terminou com Oscar Romero, Alan Patrick, Borré, Ener Valencia, Fernando no meio campo e os 2 zagueiros. E quase, por muito pouco, não conseguiu a virada. Esses cuidados o Inter precisa ficar atento. Não sei se em todas as partidas o Inter terá fôlego, até porque sair perdendo de 2-3-0 num jogo em casa e ter que sempre buscar o empate ou buscar a vitória vai acabar desgastando ainda mais os jogadores e aí isso pode comprometer para o restante da temporada. Tá bom, gente? Então o Inter empatou na noite de hoje contra a equipe do Nacional. O Bahia jogará amanhã contra a equipe do Atlético Nacional da Colômbia em Salvador. E também importante, próximo compromisso do Inter pelo Campeonato Brasileiro será diante do Juventude, jogo importante, clássico gaúcho, e o Inter precisa pontuar, até porque esta partida de hoje é a 4ª partida consecutiva que o Inter não vence, e também que o Inter toma gol, tá bom? Não te esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço.